Vamos trabalhar na primeira parte da tarde as leis de liberdade, responsabilidade e causa e efeito. Nós refletimos sobre essas leis já na nossa primeira exposição, na parte da manhã, e vamos agora adentrar mais intensamente no significado dessas três leis em nossas vidas. Todo o processo de felicidade, como nós vimos na parte da manhã, começa na escolha que o Espírito faz para evoluir e crescer. Também todo o processo de infelicidade passa pela escolha que o Espírito faz para se manter estagnado e se tornar infeliz. Muitas pessoas podem objetar, mas eu nunca quis ser infeliz. Realmente, em sã consciência, nós não escolhemos ser infelizes. Ninguém em sã consciência vai dizer assim: hoje eu vou tirar o dia para fazer escolhas que me gerem muita infelicidade. Não é natural isso. Acontece que não é propriamente a infelicidade que nós pensamos quando fazemos escolhas. O que nós pensamos é em satisfazer questões egóicas que trazemos em nós. Ao querer satisfazer o ego em detrimento da essência divina que somos, é que nós produzimos a infelicidade. Então nós estamos vendo na tela essa figura que é bastante simbólica, que aborda exatamente a lei de liberdade. Nós temos liberdade para fazer escolhas extremistas, de um lado, ou do outro. E temos possibilidade de fazer escolhas num rumo seguro, que Buda chamava de caminho do meio. Nem o extremo de um lado, nem o extremo do outro, mas uma vida reta. Jesus veio 600 anos depois de Buda e nos mostra, nos ensina com o seu exemplo a trilhar esse caminho do meio, a trilhar o caminho que vai nos gerar a felicidade. O tempo todo nós estaremos diante de escolhas que vão produzir para nós tanto infelicidade como a felicidade. Sempre seremos nós os artífices, como nós vimos muito claramente na questão 614 do Livro dos Espíritos, que estudamos pela manhã. E vamos agora prosseguir refletindo várias questões do Livro dos Espíritos que abordam essa trajetória. Vamos começar a reflexão com a questão 843 do Livro dos Espíritos. Tem o homem o livre arbítrio de seus atos? Pergunta que Allan Kardec faz aos benfeitores da humanidade. Então, livre arbítrio. O que é o livre arbítrio? O livre arbítrio é um atributo do espírito imortal. Todos nós fomos criados para exercitar
o livre-arbítrio. Como nós vimos pela manhã, nós passamos pelo reino mineral, vegetal, animal. Ao chegar ao reino nominal, nós adquirimos esse atributo. O animal, por mais evoluído que seja, ele não tem livre-arbítrio. Por que o animal não tem livre-arbítrio? Porque ele não tem consciência de si. Por mais inteligente que seja o animal, ele não tem capacidade de fazer escolhas, exatamente porque não tem consciência de si mesmo. Ele é um princípio inteligente em evolução. Quando nós alcançamos o reino nominal, nos tornamos espíritos com E maiúsculo, esse atributo passa a ser patrimônio do espírito. Num primeiro momento bastante rudimentar, e a partir da evolução das experiências que o espírito vai passando, esse atributo vai se ampliando. Vai se ampliando até ficar pleno. E nós vamos ver essa trajetória, como que acontece isso. Então, a pergunta de Kardec, se nós temos esse livre-arbítrio. Vejamos a resposta. Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então, o que nos caracteriza o livre-arbítrio é exatamente a liberdade de pensar, que não existe no animal. O animal, podemos dizer que ele tem pensamentos fragmentados. Os animais superiores, por exemplo, um chimpanzé, um cachorro, um gato, esses animais mais próximos de nós, se nós formos observar, nós vamos ver que eles têm um ensaio daquilo que vai se tornar o livre-arbítrio mais tarde. Pensamentos que não são contínuos, como acontece no ser humano. A gente vê, por exemplo, em pesquisas de chimpanzé usando ferramentas. Vimos uma vez uma filmagem, o chimpanzé observando o formigueiro. Aí ele observa uma árvore, ele tira um galho da árvore, tira todas as folhas e coloca o galho da árvore sem as folhas dentro do formigueiro. E aí ele tira e come as formigas. Isso é pensamento? Sim. Por quê? Ele observou que tem aquele galho, viu que ele não tinha como pegar as formigas sem um instrumento, pensou que ele poderia, tirando as folhas, fazer um instrumento, colocou no formigueiro e comeu, tirou com as formigas e aí foi colocando e comendo as formigas. É típico de um ser pensando. Agora, ele tem liberdade de pensar a partir daí. Bom, eu criei esse instrumento, então eu vou inventar mais instrumentos, eu vou fazer isso e vou aperfeiçoar. Teria condições de um chimpanzé fazer isso? Não. Ele já não tem essa liberdade de pensar e de fazer inferências, fazer referências abstratas. Isso tudo o animal não consegue. Quando o ser humano está na primitividade, ele vai gradualmente desenvolvendo essa capacidade que já está implícita lá no animal, mas que ainda não foi desenvolvida no ser humano da forma plena.
E os benfeitores dizem aqui, sem o livre-arbítrio o homem seria máquina. Então, vejamos, no animal, a evolução se dá por uma lei, a lei do automatismo. Nós falamos sobre essa lei de manhã. Então, o que é a lei do automatismo? Vamos aprofundar um pouco mais nela. A lei do automatismo é a lei divina que permite que o princípio inteligente evolua sem fazer escolhas. Um princípio inteligente criado num determinado momento X, outro princípio inteligente criado no mesmo momento, vamos pegar os dois, a trajetória desses dois princípios inteligentes. Pela lei do automatismo, como eles não têm a liberdade de pensar, eles vão evoluindo e gradualmente vão criando essa habilidade dos pensamentos rudimentares, como nós falamos, eles vão chegar no reino nominal ao mesmo tempo. Por quê? Por que eles vão chegar no reino nominal ao mesmo tempo? Então, como é automático o processo, uma vez criado no mesmo momento, todo o processo automático vai acontecer simultaneamente ao longo dos bilhões e bilhões de milênios de evolução, que nós não temos ideia de como se processa isso em termos de tempo. Sabemos que a evolução se processa do átomo até o arcanjo, como diz a questão 540. Agora, como o princípio inteligente vai se individualizando do mineral, do vegetal, no animal, até chegar na condição de ser humano, somente o Criador e os espíritos puros devem saber como que isso acontece. Mas, pela lei do automatismo, exatamente pelo fato de ser automático, o processo é idêntico. Então, se foi criado ao mesmo tempo, chegarão ao mesmo tempo no reino nominal. Agora, nós podemos dizer que esses dois seres humanos, esses dois princípios inteligentes que se tornaram seres humanos, vão se tornar anjo ao mesmo tempo? Não. Aí que entra a diferença, já saindo da lei do automatismo vindo para a lei do livre-arbítrio, lei de liberdade. Apesar de chegarem no reino nominal ao mesmo tempo, chegar no reino angelical, um pode demorar 20 vezes mais do que o outro, por exemplo. Por quê? Porque do homem ao anjo, toda a trajetória evolutiva vai se dar por meio do livre-arbítrio. Se não fosse assim, nós seríamos máquina. Aí o processo seria automático também no reino nominal. E não faria sentido a evolução, porque nós evoluiríamos sem passar por experiências próprias. Seria tudo vindo de Deus para nós, e nos tornaríamos espíritos angelicais sem ter experiência própria. Então, por isso que o ser humano, ele que vai caracterizar o fato de ser humano é o livre-arbítrio. Para que nós obremos por nós mesmos. É o que está aqui no texto. Se temos a liberdade de pensar, temos igualmente a de obrar, a de realizar ações. Entrega e ação nós vimos da parte da manhã. Então, de nos entregar às leis e realizar os esforços por nossa vez para cumprir essas leis. Então nós somos convidados a realizar os esforços pelo uso do nosso livre-arbítrio e não de uma maneira automática, como é nos outros reinos da natureza.
Uma vez refletido isso, o que é propriamente o livre-arbítrio? Porque muitas vezes nós ficamos, mas o que é esse tal de livre-arbítrio? É exatamente a liberdade de escolher entre um caminho ou outro, entre se submeter às leis de Deus ou murmurar, ou se revoltar, se rebelar contra elas. Agora nós vamos lá para a questão 258, em que nós vamos estudar agora toda a trajetória do desenvolvimento da liberdade de escolha, da responsabilidade pelas nossas escolhas e as consequências das escolhas feitas. Na questão 258, Allan Kardec pergunta: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Vejamos o alcance dessa pergunta. Antes de encarnar, quando nós estamos fazendo o nosso planejamento existencial, criando o nosso plano existencial, composto de programa existencial e propósito existencial. Nas obras do mentor Honório, nós temos as definições de programa e de propósito. E na obra Consciência Espírita também, nós trabalhamos toda a definição do que é o programa existencial e o que é o propósito. Em linhas gerais, o propósito existencial é a virtude que nós somos convidados a desenvolver quando nós encarnamos no mundo. A cada existência nós vamos ser convidados a desenvolver uma ou duas virtudes mais especificamente. Não tem como nós desenvolvermos todas as virtudes ao mesmo tempo em todas as existências, porque seria para nós impossível esse trabalho. Então nós temos uma ou duas virtudes para focalizar com mais intensidade. O programa existencial é tudo aquilo que nós vamos realizar aqui no corpo, na vida e relação. Tudo que de nós surgir em relação ao mundo que vivemos. Nós estamos diante do programa. Então é disso que Kardec está perguntando aqui. Se quando nós estamos preparando a nossa existência, nós temos consciência e previsão do que sucederá no curso da nossa vida terrena. Quando nós reencarnamos, se nós sabemos mais ou menos o que vai acontecer. Vamos ver a resposta. Ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Vejamos também a profundidade dessa resposta. Quando nós estamos preparando a nova existência, nós vamos escolher o gênero de provas. O que é o gênero de provas? Exatamente o plano existencial que nós acabamos de falar. O nosso propósito e o nosso programa existencial. Compõem os dois, em conjunto, o gênero de provas. Como que nós escolhemos isso? O benfeitor coloca, porque há de passar e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Será que nós já temos, nós estamos falando de espíritos no nosso nível de maturidade, já temos maturidade suficiente para escolher o nosso gênero de provas? O que nós vamos realizar no mundo? O que nós vemos na literatura espírita, nós já sabemos, por exemplo, na reencarnação de Segismundo, que André Luiz tão brilhantemente descreve no livro Missionários da Luz. Ele tinha consciência de todo o gênero de provas, capacidade de escolha, toda? Não.
ainda no nível evolutivo que nós estamos, nós ainda não temos plena capacidade de escolher o gênero de provas. Então, o que acontece nesse caso? O nosso livre-arbítrio não é colocado para funcionar? O que ocorre nessa situação? Os nossos mentores, principalmente o anjo de guarda, que conhece toda a nossa trajetória de vida, as existências anteriores, as nossas necessidades, avaliam, planejam. Isso está muito bem descrito no livro Missionários da Luz, de André Luiz. Quem quiser conhecer todos os detalhes de como a reencarnação se processa, de espíritos medianos, tá, gente? Porque ali não deve ser visto como todo e qualquer espírito daquele jeito. Espíritos medianos da nossa condição. Eles fazem toda a avaliação e aí vão nos submeter à nossa anuência. Então, onde entra o nosso livre-arbítrio? Exatamente quando eles trazem tudo aquilo que nós vamos ser convidados a trabalhar e busca a nossa anuência. Você gostaria de fazer isso, de desenvolver este propósito, de desenvolver este programa de vida? Então, eles nos convidam a refletir. Os benfeitores nas obras mediúnicas, eles dizem que acontece 2 fenômenos comuns nesse momento. Vamos lembrar o que eles dizem. Eles colocam que existem alguns que resistem. Não é muito para mim. Eu não vou ser capaz de tanta coisa. E aí, eles, refletindo junto conosco, nos persuadem a ver que é importante para nós aquilo. Nós vemos isso num conto de Humberto de Campos, chamado Prova de Paciência, em que fala da trajetória da evolução do espírito Leonarda, que já tinha desenvolvido uma série de habilidades, de virtudes, mas ainda tinha grandes dificuldades com a impaciência, com a intolerância em relação aos outros. E é persuadida pela sua mentora, Lucinda, a reencarnar para, na existência inteira, passar por aquilo que se chamou prova de paciência. Exatamente o propósito existencial de Leonarda era de desenvolver a paciência. Ela foi persuadida por todas as questões que ainda trazia, foi persuadida a desenvolver a paciência. No livro Consciência Espírita nós relatamos esse caso e fazemos comentários também. Existem outras pessoas que são aquelas mais empolgadas, que querem fazer muito mais. Olha, eu vou fazer, vou acontecer, eu vou fazer isso, me coloca um corpo todo deformado, todo cheio de isso, daquilo, com muito mais do que nós podemos. E o que os benfeitores espirituais fazem nesses casos? Eles falam assim: menos, meu filho, menos, você não dá conta disso tudo, não é tudo de uma vez. E nos persuadem também a dosar um pouco a nossa empolgação e transformar a empolgação em entusiasmo, para acordar aquilo que é necessário. E temos aqueles que realmente, refletindo sobre tudo aquilo que ainda devem para a vida, aceitam o gênero de provas e reencarnam com o objetivo de evoluir e crescer.
O Segismundo, do livro Missionários da Luz, é um exemplo muito claro disso. Ele tinha muitas dívidas com aquele que seria o pai dele, muitas dívidas para com a vida, e todo o programa, todo o plano existencial dele é delineado antes de encarnar, até detalhes do corpo, de como vai funcionar o corpo, possíveis doenças que ele vai ter. Tudo isso é sistematizado, estudado e trazido para os estudos até que haja a reencarnação do espírito. E ele participa, quando está nessa condição mediana, de tudo, anuindo ou sendo persuadido pelos benfeitores a aceitar o programa. Vejamos agora a questão A da mesma pergunta. Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Vejamos que nas perguntas do Livro dos Espíritos, nós temos muito da visão transitória do século XIX, entre uma visão medieval de vida, em que tudo era centrado em culpa e castigo. Kardec aqui ele reflete o pensamento da maioria, como se a vida fosse um castigo. Bom, a pessoa erra e aí aqueles que erram precisam voltar à existência para serem castigados. Nós vamos ver na resposta dos benfeitores que não há castigo divino. O que há é sempre um convite do espírito para evoluir. O que parece para nós castigo, na verdade, é os efeitos das causas rebeldes que nós ainda cultuamos. Se agimos com rebeldia, as leis vão se carregar de nos trazer as consequências. Dependendo da forma como nós olhamos as consequências, nós podemos achar que as consequências são castigos divinos. Eu faço coisa errada e depois Deus vem e me castiga. Na verdade, as leis, elas não existem para castigar o espírito, mas para auxiliar o espírito a evoluir e ser feliz, conforme nós vimos na questão 115, 614 e 115. Então, a pergunta de Kardec própria daquela linguagem, mas se nós formos nas entrelinhas das obras básicas, principalmente Livro dos Espíritos, o que é castigo nós podemos substituir por consequência. O que é punição também por consequência. E o que eles falam de culpa é responsabilidade. A responsabilidade que o espírito tem sobre os seus atos. Vejamos a resposta aqui. Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela? Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Vejamos aqui, na resposta, nós temos as 3 leis que nós estamos trabalhando. Dos questionamentos que nós temos tido é que, de onde que vocês estão tirando essa ideia de que existe uma tal de lei de responsabilidade? Aqui está muito claramente a lei de responsabilidade. A lei de liberdade tem um capítulo que aborda a lei de liberdade. A lei de responsabilidade não tem um capítulo no Livro dos Espíritos que fala da lei de responsabilidade, mas ela é uma lei consequente à lei de liberdade, dando ao espírito a liberdade de escolher. Então nós temos liberdade de escolha, mas nós temos toda a responsabilidade pelas escolhas que fazemos. Então, lei de liberdade, lei de responsabilidade.
E toda escolha gera uma consequência. Lei de causa e efeito. Se a escolha que nós fazemos é amorosa, justa e caridosa, como serão as consequências das escolhas amorosas, justas e caridosas conforme a lei maior? Como serão? Nós já vimos de manhã. O Alberto falou disso, a palestra toda dele ontem. Como será a consequência das ações amorosas, justas e caridosas que fizermos? Felicidade. Exatamente. É o plano central da nossa reflexão aqui na Conemate. A felicidade naturalmente vem como uma conquista do Espírito. Então a escolha é amorosa, justa e caridosa. Se a escolha é amorosa, justa e caridosa, é justo que o Espírito seja responsável pela felicidade que ele adquire. Ele não ganhou a felicidade, ele adquiriu, ele conquistou a felicidade por meio das suas escolhas. Da mesma forma, quando nós agimos contrário à lei de amor, justiça e caridade, nós não temos liberdade de agir contrariamente, de forma injusta, desamorosa, descaridosa conosco e com o próximo? Temos a liberdade de escolha. Somos responsáveis por essas escolhas. E as consequências serão de que tipo? Qual será a consequência dos nossos atos desamorosos, injustos e descaridosos? Infelicidade. Exatamente. Então, aquilo que nós vimos na questão 614. Quando nós cumprimos as leis, somos felizes. Quando nós nos afastamos das leis, somos infelizes. Escolha será sempre nossa. Nada lhe estorva o futuro, aberto se lhe acham assim o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, estar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou, e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Demais, cumpre se distinga o que é obra da vontade de Deus do que o é dado ao homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Aqui nós temos algumas leis para refletir, que estão intimamente ligadas a essa tríade de liberdade, responsabilidade e causa e efeito. Então, a lei é de sempre, o convite do Espírito é sempre para o progresso. Lei do progresso. Quando nós escolhemos o caminho do bem, vamos evoluir naturalmente e a felicidade vai ser consequência. Quando nós escolhemos o caminho do mal, o que acontece? Vamos ser castigados, vamos ser punidos, ou vamos, conforme a vontade divina, o que vai acontecer conosco, como o benfeitor coloca aqui? É importante se distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Na questão 115, que nós vimos de manhã, tem a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que nós sejamos felizes, plenamente felizes, pura e eterna felicidade. Essa é a vontade de Deus. Ele nos criou para isso. A pura e eterna felicidade vai ser conquistada pelos nossos deveres, pelo dever de agir de conformidade com a lei divina, conhecendo a verdade para nos aproximarmos dele. Isso vai ser possível acontecer numa única existência? Não. Quando nós nos equivocamos e agimos murmurando, nós não aceitamos submissos essa meta e murmuramos, escolhemos o caminho do mal, o que vai acontecer? O que os benfeitores colocam aqui.
A bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Então existe castigo? A reencarnação é um castigo ou é uma grande bênção? Uma grande bênção. Está ressignificando a pergunta que Kardec faz. A reencarnação é uma grande bênção para que o espírito possa recomeçar quantas vezes forem necessárias, até se tornar feliz. Primeiro uma felicidade relativa, depois a pura e eterna felicidade. Então nós nunca seremos castigados, mas seremos trazidos à existência quantas vezes forem necessárias, até aprendermos a amar, a ser justos, a sermos caridosos. Vejamos agora a questão 259. Do fato de pertencer ao espírito, a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? E aí, gente, será que é sim essa a resposta? Nós previmos todas as tribulações? Vejamos, qual é a diferença de gênero de provas para aquilo que as pessoas chamam de destino? Ah, esse é o seu destino, você não pode fazer nada. É essa visão de que tudo que vai acontecer na nossa vida já está previsto. Se você tropeça ali, quebra uma perna, não, estava no seu karma. É o seu karma que fez você já estava previsto quebrar a perna. Não, você foi descuidado. Você tem 60 anos e quis pular ali. Uai, causa e efeito. Não é possível, está previsto que você tenha quebrado a perna por um descuido. Isso não tem nada a ver com o gênero de provas. O gênero de provas é o propósito existencial, a principal virtude, e o nosso programa, que nós vamos delinear as linhas gerais desse programa. Nas linhas gerais, os detalhes vai ser sempre por nossa conta. É o que o mentor que responde essa questão diz aqui. Todas não, porque não escolhestes e previste tudo que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamento se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre arbítrio. Vejamos, na questão anterior, os benfeitores falam dos perigos. Os perigos é a própria providência divina, de uma certa forma, que vai nos providenciar. Agora, como nós vamos passar por eles e que aprendizado nós vamos ter a partir deles, depende de nós. Nessa questão aqui fica muito interessante falar sobre o gênero das provas. O gênero das provas, então, é um processo geral da necessidade do espírito. Nesse exemplo em particular, nós vamos refletir uma questão muito importante em se tratando da tríade: liberdade, responsabilidade e causa e efeito. Por que um espírito escolheria nascer entre malfeitores? Não seria lógico, quando nós estamos na dimensão espiritual, escolher nascer apenas entre pessoas
equilibradas, harmonizadas, bondosas? Não seria natural nós escolhermos esse tipo de coisa? Mas por que o benfeitor está dizendo aqui? Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores. O que leva um espírito a fazer esse tipo de escolha? Nascer num país paupérrimo para passar fome. E aí nós vamos entender o que é escolha. Naquela primeira questão, a escolha muitas vezes é tutelada pela necessidade do espírito. Porque se fosse por ele, a tendência é de escolher aquilo que é mais fácil. Mas quando ao espírito é colocado essa escolha de nascer entre malfeitores, por exemplo, qual é a diferença de um espírito que aceita essa incumbência daquele que não, agiria de forma diferente? Se fosse encarnado, agiria de forma diferente. O que leva um espírito a aceitar isso? A necessidade, mas existe um pensamento. A necessidade os benfeitores colocam, mas existe uma questão muito significativa, que nós vemos muito claro nas obras espíritas, nas mediúnicas, as de André Luiz, de Filomeno de Miranda. Quando o espírito vai reencarnar, ele reencarna com um entusiasmo muito diferente do que nós vimos na Terra. Qual é a diferença do espírito já encarnado para o espírito na dimensão espiritual, em termos de pensamento, do livre-arbítrio? Tem uma diferença? Tem. Que diferença é essa? A necessidade dele, mas ele pensa de que forma? Ele pensa como espírito imortal. Essa é a grande diferença. Como ele pensa como espírito imortal, o espírito na dimensão espiritual que tiver esse pensamento, ele vai buscar facilidades ou ele vai buscar todos os recursos necessários para que ele evolua? Ele vai buscar todos os recursos necessários para ele evoluir. Por isso, pode acontecer um caso como esse, escolhendo nascer entre malfeitores. Para quê? Que ele escolheria esse tipo de prova? Para desenvolver uma virtude. Fica muito claro aqui o propósito existencial de um espírito que escolhe nascer entre malfeitores. Qual seria? Qual virtude que um espírito com esse tipo de prova teria a desenvolver no seu propósito existencial? Honestidade, muito claro. O malfeitor, um grupo de malfeitores praticando atos desonestos, e ele sendo convidado, apesar desse ambiente desonesto, agir com honestidade. No livro Tormentos da Obsessão, tem um caso emblemático de uma pessoa que, tendo muitos compromissos na retaguarda, com o mau uso do livre-arbítrio em relação à ética, e que reencarna para estar no ambiente político e ao mesmo tempo ser espírita. Vocês lembram desse caso? É um caso muito interessante do livro Tormentos da Obsessão. Só um parêntese para divulgar o livro Tormentos da Obsessão, porque é um livro muito significativo para todos nós que estamos no movimento espírita. É um livro que trata de espíritas falidos, espíritas que tiveram as suas programações muito bem delineadas, tiveram o plano existencial muito bem definido, foram muito bem preparados para reencarnar, e quando chegaram aqui, fizeram tudo ao contrário do que deveriam ter feito. E desencarnam numa situação lastimável.
Esse é um dos casos que é relatado lá no livro Tormentos da Obsessão. Então, esse senhor, ele trazia um compromisso muito grande com o mau uso do livre-arbítrio na política. E aí reencarna no ambiente propício a se tornar um político. Mas antes de reencarnar, ele ficou 10 anos consecutivos estudando ética em todas as situações, principalmente na política. Já pensou, gente, estudar 10 anos uma única virtude para ter naquela encarnação, exercitar plenamente aquela virtude. Se preparou e reencarnou. Ao chegar aqui, existe uma lei que nós aprendemos no mundo espiritual, uma série de coisas, fazemos o planejamento e aí reencarnamos e vamos, a partir de uma lei, o que vai acontecer? Que lei é essa e o que acontece conosco? Esquecemos a lei do esquecimento. Nós esquecemos as promessas, esquecemos a preparação, esquecemos todo o nosso passado, porque nós estamos aqui para recomeçar. Exatamente o que está aqui no texto. Estamos recomeçando uma nova existência, na pergunta anterior que fala do recomeço. Só é possível recomeçar se nós tivermos o nosso passado esquecido, porque se lembrarmos do nosso passado, seria insuportável para nós. Primeiro, porque não cabe tanta coisa na mente. Segundo, porque seria insuportável lembrar de todas os crimes cometidos no nosso passado. E a lei de esquecimento é uma lei para nos proteger de nós mesmos. Então o espírito reencarnou, o Evaldo, que é esse espírito que nós estamos falando, um caso verídico que está no livro Tormentos da Obsessão, estudou direito, se tornou um advogado bem proeminente. Ele foi para uma banca de advogados do próprio sogro, se casou e enveredou pela política. Só que enveredou pela política exatamente para fazendo o contrário daquilo que ele tinha planejado. Já em conluios com outros, se tornou um político corrupto e desviou milhões dos cofres públicos, como nós estamos acostumados a ver nos noticiários do nosso país. Esse caso ainda na década de 40, 50 do século passado. Até hoje continuamos a ver políticos agindo assim. Ele tinha um compromisso duplo com o movimento espírita e com a política. Não era para se tornar um político corrupto. Estudou, se preparou durante 10 anos. Aí muitos vão dizer, não, a culpa é da lei de causa, da lei do esquecimento. Ele esqueceu tudo. Será que nós esquecemos tudo? Não, nós não esquecemos tudo. Nós, na verdade, esquecemos os detalhes dos crimes, mas a intuição do que fazer, do como fazer, toda está aqui o tempo todo. E como nós podemos ter certeza disso? Naquela mensagem de Lázaro que nós trouxemos de manhã, fala isso. Como que nós podemos ter certeza de que tudo está aqui na nossa consciência e nós temos a intuição? Qual é o guardião da probidade interior? Lembra que Lázaro fala? O dever, o guardião da probidade interior o adverte e sustenta. Isso é divino em nós. Então não dá para abolir isso.
o tempo todo nós somos defrontados na nossa consciência com o dever. E o que nós fazemos com o dever, com essa virtude e essa lei, nós muitas vezes anestesiamos a consciência. Foi o que aconteceu com o senhor Evaldo, se tornou um político corrupto, e foi até as máximas consequências. Ele foi socorrido na dimensão espiritual. A culpa dele era tamanha que ele criou um casulo, onde ele ficou mergulhado nesse casulo, como se fosse uma crisálida, e os benfeitores fizeram uma cirurgia, tudo isso está descrito no livro Tormentos da Obsessão, fizeram uma cirurgia para tirar essa carapaça que ele criou, e o perispírito dele estava cheio de feridas, numa situação lastimável, como se ele tivesse se tornado uma espécie de verme, e com o perispírito todo deformado, cheio de feridas pútridas. E por que isso? Porque ele escolheu esse gênero de provas e não se dispôs a realizar no mundo físico aquilo que programou no mundo espiritual. Nós temos o livre-arbítrio sempre, o exercício da vontade antes de encarnar e durante a existência. O guardião da probidade interior será sempre a nossa consciência, onde está íncito a força endoevolutiva, nos convidando à prática do dever. Agora, ninguém vai nos obrigar a praticar o dever. É a consciência que convida. Convida o tempo inteiro. Aceitar os convites da consciência é por nossa conta. Nós é que vamos, usando o nosso livre-arbítrio, aceitar o convite da consciência e seguir na direção do dever. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não te creias que estava escrito segundo vulgarmente se diz. Vejamos as reflexões que os mentores nos convidam aqui. Então nós temos a escolha antes de encarnar, o gênero de provas, e depois nós temos o exercício do nosso livre-arbítrio nas diferentes situações da vida. Ignoramos se nós vamos ter êxito ou não. Porque se nós já soubéssemos que teríamos êxito ou estaríamos fracassados, o que aconteceria com o nosso livre-arbítrio? O que aconteceria? Vamos supor que nós nascêssemos com uma bola de cristal, e nessa bola de cristal a gente previsse todo o nosso futuro. Vou ficar fracassado, vou ser exitoso. O livre-arbítrio seria exercitado? Não, porque ao ter certeza de uma coisa ou de outra, a pessoa cruzaria os braços. Mas é exatamente o bom uso do livre-arbítrio que vai garantir o êxito. O mau uso do livre-arbítrio que vai garantir o fracasso, que na verdade não é fracasso, é uma experiência que não deu certo e que a pessoa poderá recomeçar, como nós acabamos de ver na questão anterior. Então, os fatos principais são previstos, e nós vamos obrar, vamos realizar as ações a cada situação, para que desenvolvamos as virtudes que somos convidados a cada momento.
principalmente a virtude do propósito, como é o caso do Sr. Evaldo, que foi preparado durante 10 anos para desenvolver uma única virtude, ética na política, e fracassou na sua experiência. Questão agora 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Essa é uma pergunta muito significativa do Livro dos Espíritos, porque muitas vezes nós somos levados a crer que todo espírito passa pelo mal, porque afinal nós fizemos essa escolha em algum momento da nossa vida, e se nós fizemos essa escolha, todos é por um processo automático de acreditar que todos fizeram também a mesma escolha. Vejamos a resposta. Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Então nós somos criados simples e ignorantes. Uns aceitam submissos à meta de sair da ignorância pelo conhecimento da verdade, para nos aproximarmos de Deus e aí sermos felizes. Outros murmuram. Os que murmuram é que passam pela fieira do mal, se revoltam contra a meta que Deus nos coloca e envereda pelo caminho do mal. A ignorância faz parte da nossa evolução, mas a escolha do mal jamais vai ser parte da nossa evolução, porque é fruto do nosso livre arbítrio a cada momento. Na questão 121, por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Agora nós vamos adentrar em algumas questões do Livro dos Espíritos que são muito significativas e explica para nós o que acontece conosco quando enveredamos por um caminho ou outro. Isso vai acontecer na trajetória da evolução do espírito até que ele se torne um espírito já de superior para cima. Vejamos a 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Não eram todos ignorantes da mesma forma? Eram todos ignorantes da mesma forma. Fomos criados simples e ignorantes da mesma condição. Por que uns foram para um lado, outros foram para o outro? Vamos ver a resposta. Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. Isso nós já refletimos bastante na questão 115, que é quase que uma repetição aqui nessa questão 121. Vamos adiante para entender melhor. Na 122, como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio qualquer, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? Vamos refletir primeiro sobre a pergunta, para depois entender a resposta. Bom, na questão anterior e na 115 que nós vimos de manhã, aborda que nós somos criados simples e ignorantes e temos o livre-arbítrio para escolher submeter a missão que nós temos na nossa consciência de evoluir até a perfeição ou nos insurgir contra a vontade de Deus, murmurando e atrasando a nossa evolução. Aqui Kardec pergunta, lá na origem do espírito, quando ele ainda está num processo ainda de consciência rudimentar dele mesmo, como que o espírito goza de liberdade entre a escolha do bem e do mal? Não seria algo injusto? Um espírito ainda na fase que ele está ensaiando o livre-arbítrio, que ele ainda não tem grande consciência de si mesmo, fazer a escolha entre o bem e o mal? Não seria injusto? O que vocês acham?
Não, porque não existe injustiça divina, né? Não existe injustiça divina, então a gente já sabe que é não. Há neles algum princípio, qualquer tendência para que os encaminhe para uma senda de preferência a outra. Então, se existe algum princípio que nos leva ao bem e um princípio que nos leva ao mal, se isso fosse verdade, se fosse sim essa pergunta que Allan Kardec faz, o que aconteceria? O mal ou o bem não seria determinado por nós, seria determinado por Deus. Deus que escolhe uns com princípios do bom, outros com princípios maus. Seria equivalente a Deus ter criado os espíritos bons e espíritos maus, que lá na questão 115 já é colocado que não é real. Todos somos criados iguais, simples e ignorantes. Então vejamos agora a resposta. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Então vamos ver o alcance dessa resposta, que é muito significativa. À medida que o espírito adquire consciência de si mesmo, ele vai ampliando o seu livre-arbítrio. O benfeitor diz aqui que não haveria liberdade se a escolha fosse independente da vontade do Espírito, aquilo que nós acabamos de ver. Se fosse determinado por Deus, Deus que seria responsável por nossa escolha e não nós mesmos. Então, não há algo externo nesse sentido. O que há são as influências espirituais. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. Agora vamos refletir. Bom, o espírito que está naquela fase da evolução lá primária, ainda tem um livre-arbítrio rudimentar. Aí ele tem a liberdade de escolha. É nessa fase que vai acontecer essas influências que o benfeitor coloca aqui? O que vocês acham? Na fase em que o espírito ainda está muito ignorante, muito simples, ou numa fase que ele ainda traz ignorância, mas ele já não é tão simples assim? Seria na segunda opção, porque se fosse na primeira opção, seria justo um espírito ainda numa infância espiritual receber o assédio de outros espíritos mais inteligentes que ele para se equivocar? Não seria justo. Então vejamos, vamos guardar essa resposta aqui, vamos adentrar na próxima pergunta, que vai ficar mais claro isso. Todo o processo ligado à escolha do mal vem das influências espirituais, mas essas influências espirituais têm uma limitação, que é oferecida pela própria bondade divina. Não é nessa infância espiritual que isso acontece, porque se acontecesse, haveria injustiça divina. Como não há injustiça divina, não é nessa fase, que uns cedem à tentação e outros resistem, que os benfeitores comparam ao pecado original. Então, qual é o pecado original? O que está lá na Bíblia, na verdade, é um símbolo da escolha que o espírito faz em algum momento da sua evolução para o mal, sob a influência de outros espíritos.
Vejamos a questão A. De onde vêm as influências que sobre ele se exercem? Dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo, e que rejubilam com o fazê-lo sucumbir. Foi isso que se intentou simbolizar na figura de Satanás. Para entender determinadas questões do Livro dos Espíritos, é necessário que nós tenhamos uma visão global das coisas. Aqui os benfeitores estão dizendo que as influências vêm de espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele. Apoderar-se de quem? Daquele que está ainda com uma certa simplicidade e ignorância, que ainda não escolheu por ele mesmo nem o bem, nem o mal, que ainda está numa fase, já saindo de infantil para entrar numa fase juvenil, usando esses termos como metáfora. Agora, quem são esses espíritos imperfeitos que foi simbolizado na Bíblia com a figura de Satanás? Quem são esses espíritos? Para entender isso, é necessário entender as chamadas transmigrações planetárias. Para entender isso, é necessário que nós vamos para um livro que é emblemático nisso, o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, que detalha situações que já são colocadas no livro A Gênese, de Allan Kardec, de uma forma mais geral, mas que Emmanuel coloca de uma forma muito clara no livro A Caminho da Luz. Emmanuel fala dos exilados que vieram de um planeta do sistema Capela para a Terra, que gerou a chamada raça adâmica. Allan Kardec também fala sobre isso no livro A Gênese, de uma forma mais genérica. Os detalhes Emmanuel oferece a Caminho da Luz. Então, esses espíritos, eles eram espíritos inteligentes, mas pouco moralizados. Vieram com toda a sua inteligência, e muitos deles extremamente empedernidos no mal, vieram para a Terra. Emmanuel diz que na Terra, na época, havia o ser humano estava na época da transição entre o homem de Neandertal e o Homo sapiens, num período dessa transição. Então vejamos, espíritos altamente inteligentes, mas ainda empedernidos no mal. Eles vieram para a Terra fazer o quê? Para que eles vieram? Exilados para poder evoluir e ao mesmo tempo auxiliar aqueles que estavam começando no reino nominal aqui na Terra. Nesse momento da evolução do nosso planeta, que nós vamos ter ali as influências espirituais. Por quê? Até aquele momento havia influência espiritual se todos os espíritos estavam na mesma categoria em termos de inteligência? Não, todos eles estavam na infância espiritual. Na próxima questão não vai ficar mais claro isso. Então nós estávamos na infância espiritual. Para sair dessa infância e vir para uma posição mais madura, mais de maior capacidade do uso do livre-arbítrio. Então, é nessa fase que começam as influências espirituais. Vamos adiante para entender melhor. Na questão 262, Kardec faz uma pergunta que vai elucidar essa outra. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência que, com conhecimento de causa, e ser responsável por essa escolha? Vejamos a pergunta muito significativa, vamos entendê-la antes de ir para a resposta. Ele está falando de espíritos simples e ignorantes, carecido de experiência. Ele vai escolher entre seguir
a orientação do espírito malévolo e um espírito bom, será que nós teríamos condições de fazer esse tipo de escolha nessa fase embrionária ainda da nossa inteligência? Seríamos... Nessa fase não é possível. Por isso Kardec pergunta, ele teria condição de escolher com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Nós estamos diante aqui das duas leis, liberdade e responsabilidade. Vejamos a resposta, que é uma resposta das mais significativas do Livro dos Espíritos e que nos oferece de uma forma muito lógica o significado do atributo de Deus, soberana justiça e bondade. Vejamos. Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. Vejamos o significado dessa resposta. Então, naquela fase que o espírito ainda está infantil, ele é totalmente tutelado, diretamente pelo Criador e pelos espíritos que trabalham em sintonia com o Criador, os espíritos superiores. Não é assim que acontece com os animais. Nós não vimos que os animais são totalmente tutelados a partir de uma lei, da lei do autonomatismo? Na primeira fase da evolução humana, também há uma tutela, só que com a diferença de que nós já temos uma certa capacidade de escolha, nós já temos capacidade de uma inteligência, mas não fragmentada como a do animal. Nós só começamos a desenvolver a capacidade de abstração, mas ainda não temos como suportar, por exemplo, um assédio de um espírito inteligente e malévolo. Não teríamos como suportar. Então, como Deus é soberanamente justo e bom, o que Ele faz? Ele supre a inexperiência da criatura, traçando o caminho como fazeis com a criancinha. Mas a partir do momento que nós vamos crescendo, do ponto de vista evolutivo, nós vamos saindo da primeira infância, psicologicamente falando, e vamos adentrando já na segunda infância e no início da adolescência. É nessa fase que o livre-arbítrio vai se desenvolvendo e aí nós vamos procedendo à escolha. E é só aí que nós vamos nos extraviar se aceitarmos os convites dos espíritos malévolos. Vejamos, nessa fase é que nós vamos continuar sendo orientados pelos mentores, pelos espíritos superiores, e também teremos o assédio dos inferiores, que eles vão permitir. Para que eles permitem esse assédio? Por maldade a nós? Não. Para quê? Para que nós possamos exercitar o livre-arbítrio, adquirindo experiências por nós mesmos, que nós façamos o bem por escolha e não por uma tutela. Até o momento que nós estamos tutelados, as escolhas são relativas, são na verdade anuências às orientações que recebemos, a esse processo de suprimir a nossa inexperiência. Mas no momento que nós poderemos obrar por nós mesmos, vamos aí fazer escolhas entre o bem e o mal. E é só nesse momento que nós podemos desatender os conselhos dos bons espíritos.
E aí acontece a queda, a chamada queda do homem, o processo que nós, na questão anterior, das escolhas que nós fazemos, que foi simbolicamente colocado na Bíblia como as influências de Satanás, que na verdade são esses espíritos ainda empedernidos do mal, que foram exilados de outro planeta e que chegam aqui e, por prazer, escravizam aqueles outros que já estão ensaiando a capacidade maior do livre-arbítrio. Na 123, por que há Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que lhe deixa a cada um, porquanto assim cada um tem o mérito de suas obras. Aqui nós adentramos uma lei muito significativa. Nós temos capacidade de escolha. Deus quer que nós hajamos no bem por escolha. A liberdade de escolher que Ele deixa para cada um, como diz aqui no texto. Por que é importante essa liberdade de escolha? Por causa de uma lei. Que lei é essa? Além da lei de liberdade, que nós já vimos, liberdade, responsabilidade, causa e efeito. Aqui o mentor que respondeu a questão fala de uma outra lei. Que lei? Lei do mérito, exatamente. A lei do mérito está implícita aqui na fala do mentor. Porque nós somos livres para fazer escolhas, responsáveis pelas escolhas. As escolhas têm consequências e nós somos convidados a ter o mérito das boas escolhas que fazemos, que são as escolhas voltadas para o bem, em acordo com a lei de amor, justiça e caridade, e não desacordo com ela, conforme nós já vimos. Vejamos agora a questão 125. Os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? E aí, qual seria a resposta? Sim, né? Porque aquilo que nós vimos também, podemos enveredar pelo mal, mas vamos ter tantas oportunidades quantas forem necessárias até realizar o bem. Sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. E que o mentor está falando aqui? O que serão essas eternidades? Quando nós enveredamos pelo caminho do mal e sofremos as consequências das nossas escolhas, o que acontece com a nossa percepção do tempo enquanto nós estamos passando pelas consequências das nossas escolhas equivocadas? Uma sensação de que aquele tempo é eterno. Basta fazer uma comparação com uma dor física. O que significa um minuto com dor de dente? O que significa um minuto fazendo a coisa mais prazerosa para o espírito que você acha que é mais prazeroso? Tem diferença entre um minuto da primeira e do minuto da segunda? Tem. Mas os dois não são 60 segundos? Mas um minuto com dor de dente é diferente do minuto fazendo a sua atividade mais prazerosa? Naturalmente, um minuto da atividade prazerosa você nem percebe. Já um minuto com dor de dente, agora em vez de um minuto, coloca 1 hora, 10 anos, 50 anos. Recentemente nós atendemos um espírito que veio trazer um depoimento, que vai sair no nosso próximo livro, Obsessão Silenciosa. Esse espírito que foi espírita na última existência,
ele nos contou a sua história, que é uma história muito dolorosa. Ele foi espírita ainda no século passado, no início do século passado. Ele desencarnou na década de 40 do século passado. E a história dele é muito triste. Ele começou a relatar seu depoimento com gritos de dor, e ele falava assim: chega, chega, não suporto mais, não me chicoteie mais. E aí, com o doutrinador, o esclarecedor, fazendo um trabalho com ele, ele foi gradualmente se acalmando. E aí ele trouxe a história da vida dele. Ele foi espírita, foi dirigente de casa espírita, foi esclarecedor de reunião mediúnica, expositor, e não era um expositor qualquer, porque ele viajava pela região fazendo exposições, ele relata isso, e ele praticamente passou a existência inteira manipulando o Evangelho de Jesus para adquirir projeção pessoal, financeira, desviava recursos do centro espírita, assediava mulheres no atendimento fraterno, mulheres inseguras, como ele diz, que ele enredava na sua teia e se divertia com elas. E ele foi assim até que ele teve um infarto e veio a desencarnar. E logo depois da sua desencarnação, ele foi assediado pelos espíritos que durante toda a existência o manipularam nesse jogo de interesse, utilizando do movimento espírita e da doutrina espírita. E ele foi levado para uma região trevosa, onde ele foi primeiro cegado, esfuraram os olhos dele no perispírito e o chicotearam, torturaram, quebraram ossos, fizeram coisas horríveis com ele durante todo esse período, da década de 40, quando o esclarecedor falou para ele que estávamos em 2016, ele ficou espantado, porque ele tinha perdido a noção do tempo. É exatamente o que o benfeitor coloca aqui: as eternidades lhe serão mais longas. Então nós temos aí quase 80 anos de uma pessoa sendo torturada 24 horas por dia, o tempo todo sem trégua. Vamos comparar com um minuto com dor de dente? Imagina, quase 80 anos. Quando o espírito está nessa condição, ele perde noção de tudo. Foi gradualmente que o esclarecedor foi colocando e ele foi se acalmando. Mas as sensações, a descrição que a médium fez também, de como ele estava, era muito, de gerar muita compaixão em nós. Então essas eternidades é o tempo que o espírito passa colhendo as consequências dos seus atos. Enquanto ele está passando por aquele sofrimento, ele tem a ilusão, mesmo esse senhor que era espírita, sabia da reencarnação, sabia de tudo, ele mesmo colocou que ele não tinha o benefício da dúvida, ele acha que aquele momento para ele vai ser eterno, porque ele perde a noção do tempo, fica nessa monoideia, nesse sofrimento constante. E agora imagina várias experiências desse tipo, né? Então as eternidades, por isso que os benfeitores colocam aqui eternidades, porque não é uma única experiência, são várias experiências assim, serão mais longas, dificultando o processo evolutivo do espírito. Oi? Como que é?
Lacordaire está fazendo uma pergunta. Isso é porque existe a diferença entre o tempo psicológico e o tempo cronológico? Sim. O tempo psicológico é como nós passamos o tempo. O tempo cronológico é o tempo 2 segundos. 1 minuto tem 60 segundos. Uma hora tem 60 minutos e assim sucessivamente. Esse é o tempo cronológico. Mas a forma como nós estamos nesse tempo vai gerar as eternidades, ou nós vamos ver o tempo praticamente passando e nós estamos sentindo muito bem. Então, por exemplo, aqui na nossa Conemate, aqueles de nós que estamos realmente compenetrados, prestando atenção nas exposições, refletindo tudo aquilo que está sendo proposto, nós não vemos o tempo passar. Começa a dar uma exposição, daqui a pouco já passou 1h30, já termina. Aqueles de nós que podemos estar num outro movimento psicológico, pode estar achando muito enfadonho. Esse tempo não passa, essa exposição, uma atrás da outra, uma palestra atrás da outra. Não aguento mais, eu quero que chegue o intervalo logo e fique olhando no relógio. Vejamos que o tempo de 1h30 de cada exposição é o mesmo para todo mundo. Mas a forma como nós lidamos com o tempo é de cada um. Então, a eternidade é nesse sentido, de que quando nós estamos entediados, quando nós estamos sofrendo alguma questão que nós mesmos geramos, o tempo se torna muito mais longo do que ele é. Temos um comentário de Kardec. Por essas palavras, as eternidades, se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver, ideia que revive todas as vezes que sucumbe numa prova. Já comentamos isso aqui. Vejamos a questão 126 agora. Chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm aos olhos de Deus menos mérito do que os outros? E aí, qual que seria a resposta? Quando chega lá no final, nos tornamos espíritos angelicais. Mas nós passamos por uma série de equívocos antes de chegar passamos pela fieira do mal e não só pela fieira da ignorância. Vamos ter menos mérito aos olhos de Deus? Não. Não teremos o mesmo ou menos mérito. Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram, antes não eram mais que simples espíritos. Olha que resposta acalentadora essa, e que nos leva a uma reflexão muito significativa. É muito comum nós vermos no movimento espírita pessoas se sentindo culpadas por terem agido de uma forma equivocada, seja nessa existência ou principalmente em outras existências, quando fica sabendo de equívocos praticados, e começa a se julgar, se achar pior das pessoas. Para Deus não há espíritos maus. Para Deus, o que existem são simples espíritos, está aqui claro na resposta. Ela nos convida a nos libertarmos dessa visão tacanha que é medieval, de culpa e punição, de espíritos banidos do reino dos céus para sempre. Não existe isso. Deus a todos ama com o mesmo coração, inclusive aqueles que estão transviando. Por quê? É por causa tem uma razão de ser muito lógica, é um atributo divino. Deus sabia que nós íamos errar e mesmo assim nos criou? Não, não é por isso, porque Ele não nos criou para errar, Ele nos criou para evoluir, passando pelas experiências que inclui o erro, mas não para o mal. Mas quando nós adentramos o caminho do mal, o mal é permanente ou ele é transitório? Deus nos vê como seres maus ou Deus nos vê já como anjos?
Vamos lá no frontispício do livro A Gênese. Fazem de conta que vocês estão com a Gênese aí. Cada um abre a Gênese. No frontispício tem um atributo divino. Alguém lembra do atributo que Kardec descreve no frontispício de A Gênese? Para Deus não existe nem passado nem futuro. O que existe é o eterno presente. Que atributo é esse? Que atributo é esse, Tiago? Onisciência divina. Então, como Deus é onisciente, Ele nos vê como pessoas execráveis ou nos vê como anjos? Anjos. O dia que nós nos tornarmos espíritos puros já é presente para Deus. Por isso que Ele vê a todos com o mesmo coração. Da mesma forma, pela onisciência dele e também pela soberana justiça e bondade, não há diferença. Se não há diferença para Deus, por que nós criamos tanta diferença para nós? Por que nós nos sentimos indignos de realizar o bem? As pessoas são convidadas para fazerem o bem e dizem assim: não, quem sou eu? Eu sou uma pessoa muito cheia de defeitos, eu sou uma pessoa cheia de isso, cheia daquilo. Mas quando é que você vai reparar os seus débitos? Se você não começar a fazer esforços para realizar o bem, mesmo ainda trazendo o mal dentro de você. Os esforços para realizar o bem vão coexistir com as nossas tendências inferiores, porque não são as tendências inferiores o problema. O problema é ficar acomodados e estagnados nessas tendências, achando que nós não temos condições de agir de forma diferente. Então essas respostas do Livro dos Espíritos, que mostra como Deus nos vê, são muito importantes para que nós corrijamos a forma como nós nos vemos. Nós somos dignos de sermos filhos de Deus, mesmo quando praticamos indignidade. Na parábola dos 2 filhos também Jesus mostra isso muito claramente. Quando o filho mais novo volta para casa se sentindo indigno de ser chamado filho, Jesus coloca ele dizendo assim: Pai, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus trabalhadores. Ele se sente indigno de ser chamado, não de ser filho do Pai, porque ele chama o Pai de Pai. É o que acontece conosco e Deus. Deus é o nosso Criador. E vocês lembram como que Jesus coloca o Pai recebendo o Filho? Ele lançou-se-lhe ao pescoço, o abraçou e o beijou com íntima compaixão. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então, mostrando que Deus sempre vai nos receber com profundo amor e compaixão. Isso nós vamos ver amanhã, quando nós tratarmos da lei de amor, justiça e caridade, e vamos refletir sobre uma outra lei, chamada a lei da misericórdia. Então Deus sempre nos trata com íntima compaixão, para que nós, quando cometemos indignidades, possamos nos dignificar pelo trabalho do bem. É o que Jesus mostra também na parábola. Já não sou digno de ser chamado, de ter o título de filho, mas faze-me como um dos teus trabalhadores, para que eu possa, pela lei do trabalho, que o Roberto vai trabalhar daqui a pouco, pela lei do trabalho eu possa progredir e adquirir a minha dignificação, me tornar digno de mim mesmo novamente, porque para Deus não há indigno, mas para a pessoa que cometeu indignidade, há sim uma indignidade a ser trabalhada. É isso que somos convidados. Na questão 127, os espíritos são criados iguais quando as faculdades intelectuais são criados iguais, porém não sabendo de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio siga o seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Então, nós somos criados simples e ignorantes,
e vamos desenvolver a nossa trajetória em 2 aspectos: inteligência e moral. E cada um de nós evolui por si mesmo. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos, diz Allan Kardec. Não têm certo maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e o conhecimento indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-lo a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de desenvolver e esclarecer, e que não passam sem transição da infância à madureza. Então, o fato de não ter escolhido o caminho do mal não faz o espírito perfeito de uma hora para outra, porque a evolução ela é gradativa e constante. Então, o fato de ter escolhido o caminho do bem significa que ele não fez a opção pela queda, naquele momento que nós vimos agora há pouco. Agora, toda a trajetória para o desenvolvimento de si mesmo, ele vai passar como todos os espíritos. Simplesmente assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem. Aqui Kardec, é importante que nós lembremos que ele está falando da escolha do espírito, depois da infância espiritual, e não que foram criados bons ou maus, porque senão ele estaria contradizendo as próprias questões que ele fez. Com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto que o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mau. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre arbítrio. Então, nós estamos concluindo a nossa exposição, reforçando essa questão de que nós trazemos as tendências, agora já nesta existência, já muito distante daquela simplicidade e ignorância das origens, e cabe a nós trabalhar em função de superar as tendências equivocadas que nós temos. Nós trazemos tendências, mas não quer dizer que sejam algo determinante em nós. Qualquer tendência que nós trazemos a agir de uma forma equivocada, contrária à lei de amor, justiça e caridade, é para que nós trabalhemos. Esse é o gênero de provas, esse é o grande compromisso existencial do espírito, produzir sentido existencial, desenvolvendo esse sentido existencial, cumprindo o seu plano, propósito existencial e programa existencial, trabalhando em função do seu aperfeiçoamento. Nas leis de trabalho e de progresso que o Roberto vai desenvolver logo em seguida, nós vamos ver como que isso acontece na jornada do Espírito. Como nós vimos desde a manhã, o principal trabalho que nos cabe não é o trabalho profissional, não é o trabalho de fora, é o trabalho íntimo de transformação interior para melhor, cumprindo o nosso propósito existencial. Esse propósito, claro, vai ser realizado na vida de relação, nas várias atividades que nós temos na existência, mas só acontecerá isso se nós estivermos fazendo o trabalho íntimo do desenvolvimento do propósito existencial. Muita paz a todos e amanhã nós retornamos.